Cadê a Kailane aqui, por favor? É um caso, se você pergunta para um policial com muita experiência, é bem capaz que ele não tenha um palpite sobre o que pode ter acontecido, tanto com a Kailane quanto com o Paulo. É um relacionamento diferente de tudo que você já viu. Os dois eram praticamente vizinhos quando começaram a se relacionar, foram morar juntos, mesmo a contragosto da família. O casal estava junto há 6 meses e desapareceu da noite para o dia. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, seja bem-vindo. Estamos ao vivo para todo o país pela Record. E aqui atrás, vocês já podem ver um dos nossos casos que acabam de chegar nesse programa. E um caso muito sério. É bem provável, é bem capaz que se a gente perguntar, se nós perguntássemos agora para qualquer especialista em investigação, em segurança pública, em crimes ocultos, crimes misteriosos, é bem possível que eles não teriam um palpite sobre o que pode ter ocorrido com o Paulo, esse homem de 57 anos, e com a jovem Kailane, de 16 anos de idade. É um relacionamento assim definido pela família, como diferente de qualquer outro tipo de relação. Os dois praticamente eram vizinhos quando começaram a se relacionar amorosamente. Não demora muito, os dois vão morar juntos. A família da Kailane não queria que esse relacionamento fosse para frente. Até porque nós estamos falando de um homem de quase 60 anos de idade e uma menina que está mais perto do 15 do que dos 20. Uma menina com 16 anos de idade. Há uma conversa por telefone entre Kailane e uma amiga. Essa conversa, segundo testemunhas, envolve choro, envolve mistério e, na sequência, o sumiço. Um sumiço que, eu vou pedir a imagem do carro, Edu. Se você me perguntar agora, mas bate, vem para mim, por favor. A Kailane e o companheirinho dela, o tal do Paulo, de 57 anos, ela sumiu do nada. Ela sumiu sem deixar vestígio algum? E eu vou falar para você que não. Vou falar para você que eles deixaram um vestígio e o vestígio é esse daí, olha. Aí está, o carro está abandonado. A caminhonete do Paulo foi encontrada numa estrada de terra a quase 4,5 km do local onde ele morava. Veículo abandonado, o veículo detonado sem os pneus. Vem para mim, por favor. Mas a conversa reveladora que pode nos ajudar a entender por que a Kailane desapareceu com esse homem é uma conversa numa rede social. Acompanhe comigo a reportagem de agora. Os últimos 7 meses foram os mais difíceis dos 70 anos de vida de Dona Laura. Eu peço todo dia para Deus me dar um sinal, trazer ela para mim. Eu queria só saber o que foi que aconteceu. É uma longa e dolorosa espera por notícias da neta. Será que ela está viva? Será que ela está passando fome? Está passando frio? Como é que ela está? Tem dia que quando eu durmo aqui eu escuto ela me chamar ali na janela. Mãe. Como se uma voz estivesse falando com a senhora à noite. Mãe. Aí eu fico escutando, só chamo uma vez. Que quando ela saía, ela chegava ali na minha janela. Mãe. Eu ficava escutando. Ó, mãe, abre a porta para mim. Aí eu levantava e abria a porta. Só que agora... Agora não tem mais. Mas é uma voz que só existe na sua minha cabeça. Tem hora que eu penso assim, será que eu tô ficando louca? Mas não tô. Impossível calcular o tamanho do sofrimento desta avó. Foi ela quem criou Kailane como filha desde pequena. Foi eu que passei as noites acordada com ela. Foi eu que levantava de madrugada fazer uma madeira. Não tinha peito para dar, né? Porque eu não era mãe biológica, mas tinha que fazer uma madeira. Foi eu que, quando ela chorava dor de ouvido, estava ali esquentando um olhinho para pôr no ouvido dela, um remedinho caseiro. Foi eu que, quando começou a rasgar os dentinhos, tinha que estar levando no dentista, para o dentista estar ensinando como é que lavava, escovava a boca dela. Foi eu que fiz tudo. Eu que trocava as fraldas. Eu que dava comida na boca, eu e meu marido que ensinamos ela a andar, meu marido que ensinou ela a andar aqui. Aqui mesmo, aqui, onde a gente está. Que ela aprendeu, aqui nesse trilho aqui, daqui para lá. Era bem cheio de pedra, que ele pôs bastante pedra ali na área, né? Para não ficar aquele barro para estar entrando para dentro e muito. Era ele que ensinava ela a andar. Quer dizer, tudo foi eu.
A Kailane ainda era um bebê quando veio morar aqui no sítio com a avó. Na época, a mãe dela trabalhava muito e concordou que a Kailane teria uma infância melhor aqui ao ar livre, onde não falta espaço. E a dona Laura até colocou uma piscina para agradar a neta. A Kailane deu os primeiros passos exatamente aqui no quintal. Para ir e voltar da escola, naquela época, não era fácil. A dona Laura precisava levar a neta até o ponto do ônibus que fica a mais de 2 quilômetros daqui. Mesmo assim, depois da aula, a Kailane fazia questão de convidar as amigas para brincarem aqui. Na parede ficaram os nomes das coleguinhas da época. E aqui em cima, Kailane e o apelido dela, Zica. O tempo passou, a Kailane virou uma adolescente. E o encontro que mudaria para sempre a vida dela também aconteceu aqui. Mais precisamente, em frente à cerca. É que o Paulo passava na estrada todos os dias para chegar no sítio dele, que fica a cerca de 300 metros daqui. Ao passar por aqui, a jovem acabou chamando a atenção dele, apesar da diferença de idade de 41 anos. O que a família imaginava ser uma paixão de adolescente, agora se revela o motivo do mistério que desafia a polícia de Assis, a 430 quilômetros de São Paulo. Na cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, a pergunta é uma só. Onde estão Kailane, de 16 anos, e o companheiro dela, Paulo, de 57? Você acredita que ela está viva? Pode ser que sim, mas eu não estou com muita fé nisso. Acredito mesmo que ele matou ela. O Paulo matou a Kailane? Acredito que sim. A melhor amiga de Kailane é uma testemunha-chave para a investigação. Ela foi a última pessoa a ter contato com a jovem. Um dia antes do sumiço, Kailane enviou uma mensagem de áudio a ela, bastante abalada. É isso, nega. Passa aqui que eu vou sim, nega. Emanuele tinha convidado a amiga para irem juntas a uma festa. Passava das 10h30 da noite do dia 11 de março. Kailane parecia ter gostado da ideia, mas de repente enviou o áudio aos prantos. Emanuele questiona por que Kailane está chorando e ela responde, mas há um erro de digitação. Ela quis dizer, eu não aguento mais, ou talvez, eu não consigo mais. De qualquer maneira, parecia em apuros. O que você me dizia que você não tira da sua cabeça em relação ao Paulo? Que foi ele que fez isso com ela. Que ele que matou ela. Questão ao áudio que ela mandou chorando, né, também. Pra mim, eu acho que foi isso. O que você acha que aconteceu, assim, pra gente tentar pontuar passo a passo? Eu acredito que como ela estava conversando comigo de ir pra festa, porque ele também sempre liberou, ele nunca prendeu ela assim. Deixava ela sair pra onde ela queria, tudo. Eu acho que com as mensagens, eu falei dos homens lá da festa, acho que ele deve ter se exaltado, alguma coisa assim, ou eles já estavam brigando, porque foi nos primeiros áudios que ela mandou. Chorando. Falando que não aguentava mais. Então, pra mim, foi isso que aconteceu. Um ataque de ciúme? Pode ser. Ou outros problemas dele que a gente não sabe, né, o que passava dentro da casa dele. Ela ficou bastante tempo na minha casa, que ela dormia lá direto comigo. Aí depois, quando ela conheceu ele, ela sumiu, só ficava lá pra casa dele. Mas a gente não sabe o que se passava lá dentro, ninguém nunca foi lá conversar com ela lá, nós não íamos na casa dela, ela que ia em casa. Emanuele enviou as últimas mensagens logo em seguida, mas já não houve resposta. Mesmo sendo a última pessoa a ter contato com Kailane pelas redes sociais, a amiga nunca foi chamada para depor. A polícia também não tinha conhecimento do áudio enviado pela jovem. Ela não é uma pessoa muito chorona. Para ela chorar era extremo? Era. Para chegar ao nível dela chorar, daquele jeito estava até soluçando, né, no áudio.
E você percebe que ela nem tentou disfarçar. Não, ela quis dizer alguma coisa. Se eu tivesse pegado a moto e ido lá na hora, igual eu pensei em fazer, mas eu não fiz. Eu tava Você me acha arrumando. que, na verdade, o Paulo estava ali, ela não poderia pedir um socorro e tentou mandar um sinal? É, eu acredito que sim. Porque ela não falou, né, não descreveu exatamente, mas ela estava chorando e falou pra mim que não aguentava mais. Ou seja, o que ela não aguentava mais? Era ele. Porque só tinha ele que fazia isso, né? Moravam juntos, os dois? Ela só tinha ele lá. A família acredita que a Kailane se sentia presa no relacionamento com Paulo. Isso por conta do comportamento possessivo dele. O ciúme doentio era motivo de várias reclamações. Tanto que depois do início do namoro, a Kailane visitou a mãe apenas 2 vezes. O Paulo veio junto, só que ficou no carro. Não quis descer para conhecer a sogra. E disse que a Kailane tinha apenas 5 minutos para conversar com a mãe. Outras vezes, a jovem ligava para cá pedindo ajuda. Era um grito de socorro. Ela ligou para mim falando: mãe, hoje não dá para mim ir porque o traste me trancou. Ele trancava a sua filha dentro de casa? Ela me ligou, ela me contou isso, eu fiquei sabendo da boca dela, não foi de vizinho, não foi de ninguém. Por umas 2 vezes ela me ligou: mãe, não dá para eu ir aí porque o traste me trancou. Era uma posse, um ciúme doentio. Sim, porque ela estava querendo já ir embora de lá. Eu não sei se era os ciúmes mesmo por ela ser bem mais nova e bonita. Eu não sei, mas eu sei que ele trancava ela, porque ela me falou. Porque quando ela fugia de lá, que ela pulava o muro, ela vinha, ela ficava o dia inteiro. Ela tinha que fugir do Paulo para visitar a própria mãe? Tinha. Ela fugia de lá para vir aqui me ver. O casal foi visto pela última vez em março. Mas aqui há algo que chama atenção. O boletim de ocorrência aponta o desaparecimento de Paulo um dia antes de Kailane. Informações que fazem os amigos e parentes da jovem acreditarem numa investigação confusa e sem qualquer revelação importante até agora. A senhora acredita que o sumiço da sua neta tem relação também com o sumiço do Paulo ou apenas uma coincidência? Tem relação sim, porque os dois estavam juntos, eles não desgrudavam, entendeu? Um do outro. Aonde que ele estava, ela estava também, né? E ela estava com ele lá na casa dele, morando com ele, lá na casa dele, lá no Parque Universitário. Eu até falei para ela: volta para casa, sai dessa. Não, mãe, eu vou ficar por aqui mesmo, até você alugar uma casa para mim na cidade. Que ela queria que eu alugava uma casa lá na cidade para a gente ir embora para lá. Porque aí já corria na minha cabeça. Será que ela não queria mais ele e ele deu fim nela? Mas aonde está ele? Entendeu? E até hoje ainda passa isso na minha cabeça, se você quer saber a real. A senhora acredita que ela possa ter colocado um ponto final na relação? Sim, sim, sim. E ele ter dado... Porque a gente vê tantas essas coisas, né? Eu assisto televisão. Matado e sumido. Sumido com ela. A Kailane só saiu aqui da casa da avó cerca de 6 meses antes do sumiço. Na época, ela dizia que estava cansada da tranquilidade do local onde passou a infância e a adolescência. Queria que a dona Laura alugasse uma casa no centro da cidade. Só que a avó não tinha condições financeiras, até porque aqui a Kailane tinha todo o conforto. Um quarto só para ela, sem precisar ajudar nas despesas da casa. Em compensação, a dona Laura chegou a ter 3 empregos, sem folga na semana, para poder ajudar a neta. O quarto ficou do jeito que a Kailane deixou 6 meses antes do sumiço. Mesmo depois da mudança, a jovem ainda telefonava para a avó todos os dias. Não deixava de dar notícias, o que mudou de uma hora para outra. Quando aconteceu isso, eu passei muitas semanas procurando ela pro mato por aí. A senhora perdeu a conta de quantas denúncias? Perdi. Tudo alarme falso? Tudo alarme falso. E a sua esperança, dona Laura?
minha esperança é que ela estivesse viva, mas já não sei mais nem em que acreditar. A incerteza é a pior das angústias. É, muito angustiante. Eu só ainda tenho fé em Deus que possa encontrar ela. Sei lá, não dá, né? Porque eu já pedi tanto, já implorei tanto para todo mundo. Tudo que a polícia encontrou até agora foi essa caminhonete abandonada numa estrada de terra. É o veículo de Paulo. A picape estava a cerca de 4,5 km de onde o casal morava. Menos de 10 minutos de carro. Mas o veículo já estava depenado, sem os pneus e as placas. A caminhonete foi localizada menos de uma semana depois do sumiço. E, para surpresa da mãe de Kailane, nenhuma pista foi encontrada ali. Pode ter sido um crime muito bem feito por profissionais? Ou foi gente de fora, porque Assis não tem bandido pra isso. Assis não tem. Pra matar e esconder o carro, apagar digitais? É porque seria muito trabalho, né? E alguém teria visto. Porque não existe crime perfeito. Não existe. Se não existe crime perfeito, você confia que tudo isso vai ser esclarecido um dia? Eu confio que isso vai ser esclarecido e agora estou mais confiante. À espera da filha, Daisy sofreu um AVC e agora tem dificuldades de locomoção. Nervoso, né? Nervoso. O nervoso faz a pressão subir. Tem dia que você lembra mais, você lembra constantemente, mas tem dia que você lembra mais. Tem coisas que você vai fazer que você fala, nossa, ela podia estar aqui. Cadê? Aonde está? Que sofrimento. Muito. E a sua mãe, que criou ela, sofre dobrado. Dobro. Creio que minha mãe sofre o dobro. Porque além dela não poder fazer nada em relação a isso, ela vê o meu sofrimento, vê o sofrimento do menor de 6 anos, que ele pede ela. O irmãozinho. É, que a Kailane criou. Ele pede ela. Ele arrancou o dentinho, jogou em cima. Você perguntou o que ele pediu. Ele falou assim, eu pedi pra Deus, pra fada do dente, trazer minha irmã. Que pra Uma ele, criança de 6 anos. a irmã é como uma segunda mãe. Por conta dos seus problemas de saúde, a Kailane cuidava do seu filho mais novo. Cuidou. Durante 4 anos. Kailane vai completar 17 anos mês que vem. No quarto dela, Dona Laura mantém tudo como a neta deixou quando saiu de casa para viver ao lado de Paulo. A avó nunca perdeu a esperança da adolescente cair em si, voltar para junto da família e reescrever uma nova história. Eu não tinha mexido nas coisas dela ainda. A senhora não tinha coragem de chegar aqui? Não. Tá tudo do jeito que ela deixou. Tudo. Não mexo nada, as coisas dela. As coisas dela que eu trouxe de lá da casa do Paulo, que a filha dele me entregou, tinha umas coisas lá, me entregou umas outras coisas, eu levei pra delegacia, né? Tá a sacola ali dentro, que eles botaram dentro numa sacola de plástico. Eu não tive coragem de abrir, acho que deve ter até roupa suja dela lá dentro. Não tive coragem de destrinchar aquela sacola pra ver o que tem, o que não tem. Dona Laura, quando a senhora vem aqui, qual que é a imagem da sua neta que vem na sua cabeça? Não sei que imagem vem aquela imagem, aquele sorriso que ela dá uma risadinha debochada de mim, sabe? E falava, mãe. É difícil lembrar. É muito difícil. Aqui tá cheirando Kailane. Tá cheirando Kailane. Bem, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Kailane, por favor, uma ligação para a polícia, mesmo de maneira anônima, vai ajudar
a acalmar o coração dessa família. E nós mostramos no começo do programa e chega agora a reportagem inédita com o histórico desse homem. De um lado, um homem de 57 anos que desapareceu de maneira inexplicável com essa menina de 16. Vejam só o que os nossos repórteres já descobriram sobre esse homem que desapareceu. O carro foi encontrado sem os pneus e o mistério aumenta. Uma angústia transformada em medo. Para a dona Laura, Paulo é o namorado da neta. Mas para a justiça, esse homem é considerado um foragido. O mandado de prisão em aberto contra ele é apenas uma das revelações que surpreenderam a família de Kailane. A senhora alguma vez teve contato direto com o Paulo? Sim, a gente conversava bastante quando ele passava aqui. E a senhora achava algo suspeito, algum comportamento estranho? Não, tudo normal. Ele conversava com ela normalmente na minha frente, entendeu? Oi, Kailane, oi, bom dia, boa tarde, quando ele passava aí, que às vezes parava ali na porteira. E agora que a senhora descobriu essa ficha criminal do Paulo? Eu descobri lá na delegacia. A senhora ficou surpresa? Fiquei muito surpresa, porque aquilo lá para mim não existia. Porque para mim, ele era um poceiro que furava poço, que vinha tratar das criação dele, não tinha construído uma casa ainda aqui porque não podia, né? Porque todo mundo tem suas dificuldades. Para mim, ele era uma pessoa do bem, muito do bem. Um trabalhador esforçado. Um trabalhador, isso. E aí, quando a senhora chega na delegacia para registrar o boletim de ocorrência do sumiço da sua neta, você se depara com uma extensa ficha criminal. Um tamanho, 17 processos eles me mostraram lá. A moça que estava comigo foi contando. E a senhora ficou mais preocupada com o destino da sua neta? Fiquei mais preocupada, porque aí já corria na minha cabeça. O quê? Será que ela não queria mais ele e ele deu fim nela? Mas aonde está ele? Entendeu? E até hoje ainda passa isso na minha cabeça, se você quer saber a real. A mãe da jovem de 16 anos tem medo. As atividades até então desconhecidas de Paulo podem ter relação direta com o sumiço do casal. O que Daisy descobriu depois do desaparecimento aumentou ainda mais a preocupação com o paradeiro da filha e do genro. O que você imagina que aconteceu com a sua filha? Eu imagino que mataram ele, porque ele estava devendo muita droga dos outros. Ele tinha máquina de nota falsa. Então ele pagou traficantes com essas notas. Então, provavelmente ele mataram. E minha filha está desaparecida, ou seja, ela não pode voltar por causa disso. Porque senão ela vai ter que dar satisfações. Eu acho, porque eu não sinto que a minha filha está morta. A senhora não sente isso? Não. Kailane Rodrigues Satomi e Paulo Alves de Souza sumiram em março depois que ela mandou uma mensagem de áudio chorando para a melhor amiga. É isso, nega. Passa aqui que eu vou sim, nega. Emanuele recebeu o áudio após convidar Kailane para uma festa, na noite anterior ao sumiço. Você acredita que o Paulo tem relação direta com o sumiço da Kailane? Eu acredito que sim. Acredito que sim, justamente por causa desse áudio, por causa da segunda mensagem, o áudio que ela manda chorando, falando que ia assim, só que estava até soluçando de angústia. E a outra mensagem que ela fala, não aguento mais, nega. O que ela não aguentava mais? Pra mim era ele, porque só tinha ele lá com ela. Você acredita que ela tá viva? Pode ser que sim, mas eu não tô com muita fé nisso. Acredito mesmo que ele matou ela. Na conversa com a amiga pela rede social, antes de enviar o áudio, a Kailane chegou a afirmar que estava aqui nesse bairro da cidade de Assis. É onde ela morava com o Paulo há pelo menos 6 meses, aqui nesta casa simples, de 2 cômodos. A troca de mensagens foi quase à meia-noite, por isso a polícia acredita que os dois estavam sozinhos aqui. E que o áudio chorando poderia ser um pedido de socorro,
Um sinal de que a melhor amiga deveria vir até aqui correndo para saber o que estava acontecendo. Só que a Emanuele não percebeu a mensagem. No dia seguinte, segundo os vizinhos, o Paulo e a Kailane saíram tranquilamente. Ele ainda cumprimentou o vizinho, estava sem camisa, e deixou a televisão e o ventilador ligados. A impressão é que os dois voltariam logo em seguida. O casal seguiu até a picape, estacionada aqui em frente. E 7 meses depois, o Paulo e a Kailane nunca mais voltaram para casa. O senhor chegou a ver ele saindo naquele fatídico dia de março? Nós estávamos aqui, ó. Nós estávamos sentados aqui e passou aqui. Ele e a menina? Ele e a menina, até ele estava sem camisa. Estavam tranquilos? Sossegado, ele fez assim. Mas passou aqui. E ela? Não, ela eu não conheço bem, porque a gente não... Mas ela permaneceu quieta? Quieta. Ela fez assim também, Você chegou a ver o rosto dela, se estava chorando? Não. Não tava, viu ou não estava? Estava de batom na boca, mas não estava chorando. Parecia um casal saindo para passear. Isso. Até deixou tudo ligado aqui. As luzes ficou tudo ligado. O rádio dele estava ligado. Ele também estava aqui sentado junto comigo aqui. E quando que vocês perceberam que alguma coisa estava errada? Quando a turma estava andando aqui, a polícia estava aqui. Isso dias depois? Não, acho que foi no mesmo dia, foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia, né? Que a polícia veio aí. E depois disso? Aí, acabou. Nunca mais. Ele sempre vinha sentado com nós aqui, deitava aqui, ficava olhando as formigueiras e olhando as formigueiras não morder nele. Gente boa. Já pra nós aqui, graças a Deus, não teve nenhum defeito. Na vizinhança, Paulo nunca escondeu o relacionamento com a garota 41 anos mais jovem. E tinha muita briga com a menina? Não. Chegavam a ver alguma coisa? Não brigava com ela, não. Ele tratava bem, dava dinheiro pra comprar as coisas. Ela ficava direto aqui, né? Ficava. Tava sempre aí? Sempre. Era um casal, né? Era um casal. Ele tava junto com ela. Sempre junto, é. Isso já há alguns meses. Não acharam nenhum dos dois, né? Até agora nada. Estranho, né? Esquisito, né, meu? Nem vivo, nem morto. Mas para a filha de Paulo, o namoro dele com a garota foi uma grande surpresa. Ela só descobriu quando foi à delegacia registrar o desaparecimento do pai. Foi chocante, porque pra mim, eu sabia que ele ficava com alguém, mas assim, não que alguém morasse com ele. Que tinha um relacionamento. Que nem a família da menina fala que eles tinham um relacionamento, que eles estavam juntos, mas eu não sabia. Como que te contaram isso lá na delegacia? Eles acharam que eu sabia. Ele falou assim, então a menina que mora com ele tá sumida. Eu falei assim, mas que menina? Falaram o nome dela, eu falei assim, mas eu não conheço. Aí não tinha uma foto nem nada, eu conversei com a mãe dela por telefone, ela queria saber quem que eu era. Aí eu orei, que eu tava com medo, eu orei. Aí eu fui ali, falei assim, eu tirei... Falei assim, moça, eu que sou a filha dele, uma das 3 que ele tem. Essa é a cara dele. Aí ela contou que eles estavam juntos. Falei, mas eu não sabia que eles estavam juntos. E você tinha contato com seu pai? Tinha. Todas as fotos que saíram da internet é daqui de casa. Aquele aqui no sofá da minha mãe, lá em casa. Ana Paula ainda era criança quando os pais se separaram. Ela e Paulo nunca perderam contato. Ficavam sem se falar somente quando o pai viajava, supostamente, para perfurar poços artesianos. Ana Paula se emociona ao relembrar a última vez que se viram, dias antes do sumiço misterioso. Estava saindo para ir para a igreja, estava com a Bíblia, as coisas tudo aqui na frente. Ele chamou para me deixar 3 goiabas e 1 litro de uma garrafa de leite de cabra. Aí eu falei assim, pai, o senhor não quer levar o sabão que eu fiz pro senhor? Não, depois o pai leva. Foi a última vez, eu fiquei com aquele negócio que depois o meu pai vinha, que ele vinha comer em casa, 7 meses esperando ele vir. Como que é para uma filha
suportar essa espera, que parece que não tem fim? A gente vive porque tem que viver. Comecei a fazer um curso porque é o meu pai. Independente do que ele foi no passado, ele já pagou com a justiça. Ele tinha tomado rumo na vida, ele falava que estava fazendo as coisas certas. Aí eu vou na casa dele e não tem nada dele. Roubaram todas as coisas dele. Não tem meu pai. Não tem. Queriam que eu tirasse a caminhonete dele lá do pátio. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu quero meu pai. Paulo conheceu Kailane porque tem um sítio próximo ao local onde a jovem morava com a avó, na zona rural de Assis, interior de São Paulo. Dona Laura demorou para descobrir que a neta, que ela criou como filha, estava namorando. Ela ficava aqui e eu ia trabalhar. Porque eu saía para trabalhar. Porque para manter isso aqui a gente tem que ter pelo menos 2 salários. E na época eu não tinha, né? Então eu trabalhava. E ela, quando saía da escola, ficava esperando eu chegar tarde em casa. E à tarde, possivelmente, ele passava aqui em frente. Eles conversavam, aqui todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo se conhece. Aqui fica uma segunda propriedade do Paulo. Só que ele nunca chegou a construir uma casa. Usava o terreno apenas para a criação de porcos. No dia do sumiço, ele e a jovem foram vistos aqui pelos vizinhos. Vieram tratar os animais, trouxeram lavagem para os porcos. Depois disso, como eles nunca mais apareceram, os moradores levaram os animais embora e destruíram o chiqueiro. Depois do desaparecimento do casal, o veículo foi encontrado abandonado numa estrada da região, a quase 4,5 km de onde moravam. Quando os policiais chegaram após uma denúncia anônima, encontraram o veículo já sem as 4 rodas, mas se depararam com várias ferramentas usadas por Paulo para perfurar poços. Nos últimos tempos, ele garantiu para a filha. O mundo do crime havia ficado para trás. Agora Paulo tinha uma profissão. Independente do que ele foi no passado, ele já pagou com a justiça. O que você entende por esse passado que ele já pagou para a justiça que você se refere? Era roubo. Você acha que ele realmente virou essa página? Eu acho que sim, porque senão eu não estaria catando lavagem na feira. Trabalhando de fazer poço. Né? Ele tinha os maquinários de fazer poço, ele estava trabalhando. Ele saía da feira com a pampinha dele. Ele vinha aqui, ó filho, ó, o pai fez um poço, o pai carpiu um quintal, ó. O pai pegou o dinheiro, o pai vai pagar o almoço. Falei assim, então paga mesmo, não vai fazer nada de errado não. Aí ele falou assim, ó, pai, aí ele veio e falou, ó filho, o pai pagou aqui, tá tudo certo. É que nem eu falei. Ele vinha pedir papel higiênico em casa. Ô filho, você não tem um papel? Ô filho, você tem um sabão? Dias antes do sumiço, reforçou para a filha que estava cheio de serviço. Ô filho, o pai tá com serviço, o pai tá com 3 poços para fazer, filha. Calma, que até sexta-feira ou sábado eu vou por aí. Você entendeu? O cara tá sem água na obra lá, o pai tá cheio de serviço. Mas eu vou aí, fica tranquilo que eu vou aí. Tchau. Aqui no bairro, Paulo sempre foi conhecido como trabalhador. Por isso, a extensa ficha criminal, revelada agora, chamou a atenção de todos. Na vizinhança, ele se apresentava como serralheiro e criador de animais. Só que a verdadeira especialidade do Paulo era abrir poços artesianos. Para se ter uma ideia, esse aqui tem cerca de 12 metros de profundidade. Só que as ferramentas do Paulo permitiam chegar a uma profundidade superior a 25 metros. Por isso, depois do sumiço da jovem, a família dela começou a receber várias informações que a polícia nunca conseguiu checar direito. Será que ela não queria mais ele e ele deu fim nela? Mas aonde está ele? Entendeu? E até hoje ainda passa isso na minha cabeça, se você quer saber a real. A senhora acredita que ela possa ter colocado um ponto final na relação? Sim, sim, sim. E ele ter dado... Porque a gente vê tantas essas coisas, né? Eu assisto televisão
matado e sumido. Sumido com ela. Olha, levantaram até, falaram para mim. Falou, será que ele não... Ele cavava poço, será que ele não matou ela, não enfiou dentro do poço? Mas para os policiais, não existem indícios que justifiquem as buscas nos poços artesianos da região. Os investigadores não descartam que Paulo esteja escondido por causa de dívidas com antigos comparsas e também com a justiça. O mandado de prisão contra ele tem validade até 2031. Paulo é suspeito de furtar vários objetos de uma chácara em maio do ano passado, como mostra esse boletim de ocorrência em que o delegado determinou a prisão em flagrante. Entre os itens furtados por ele estão comida, produtos de limpeza, botijão de gás e até talheres. Você reconhece o seu pai nesse documento, o que está sendo dito aí que ele fez? Ou para você isso causa estranhamento? A justiça não ia mentir, né? Você acredita que possa ter acontecido, mas é uma surpresa. Tá aqui em flagrante. Ele nunca comentou, embora seja bem recente, o ano passado. Não falou nada. Nem lá na delegacia eles falaram, vão falar disso daqui pra mim. Para você, ele já tinha passado a limpo? Já tinha virado a história, já tinha mudado. Paulo foi solto pela justiça para responder ao processo em liberdade. Mas, no mês passado, o juiz determinou que ele deveria voltar a cumprir pena em regime fechado pelo período de 5 anos. Além de desaparecido, também é considerado um foragido. Quero meu pai. É só meu pai que eu quero. Pelo menos, é que eu falei, se mataram, se ele sumiu, é que eu falei pro investigador que ele cria vergonha na cara e volte. Não deixa a gente fazer esse papel de palhaço. Se mataram, que alguém põe a mão na consciência, pelo menos entrega o corpo pra gente.